Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto de hoje vai ser sobre o reino milenar. Ele vai ser de 1000 anos? Ele vai ser na terra ou no céu? Você sabe responder essas perguntas? Você conhece esse assunto? Então fica comigo até o final do estudo. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva se você não for inscrito e vamos para o assunto. Então pessoal, nós vamos iniciar esse estudo. Vou pegar várias passagens para vocês entenderem, começar a contextualizar esse assunto de reino. Por que reino? Por que Deus vai fazer esse reino? Por que Cristo vai implantar esse reino? Aonde vai ser? Vocês vão entender ao decorrer do estudo. Vamos começar por Gênesis 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Aí vai falar o que é que tinha nele, né? Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vocês estão vendo que primeiro, Deus fez o jardim. Aliás, primeiro ele fez Adão, aí depois ele foi fazer o jardim para colocar Adão nesse jardim. E é um local restrito e reservado que ele tinha que guardar e cuidar. Então essa é a tipologia inicial do reino que Deus queria formar na terra. Um jardim que fala de paraíso, e paraíso fala de reino também. Outra passagem que nós vamos ver está em Gênesis 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Aí uma citação que eu anotei aqui, ó: as peregrinações de Abraão foram por todo o Oriente, Ásia e arredores. Ele morreu e ainda não alcançou essa promessa. Será quando ele ressuscitar. Então, pessoal, Deus foi confirmando ao longo da história esse reino que ele queria formar na terra. Prometeu ao descendente de Abraão, falou que ia firmar aliança com Abraão e com o descendente dele. E esse descendente, ele não está falando dos vários descendentes, os filhos de Abraão, está falando daquele descendente que ia vir. Quem? Cristo, que veio da raiz de Davi, e Davi, descendente de Abraão. Então, vocês vão acompanhando o estudo e estão entendendo esse reino que Deus já está preparando desde o Éden e vem confirmando ao longo das gerações. E agora vocês vão reparar a promessa e o desejo de Deus para com Israel. Depois que tirou Israel do Egito, olha o que é que ele fala para eles. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, um reino, e não uma tribo sacerdotal, um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aí uma citação que eu notei aqui: isso não se cumpriu, os israelitas transgrediram a aliança no Sinai com os bezerros de ouro, né? E Deus teve que separar apenas uma tribo para exercer o sacerdócio para as outras. Mas Deus queria a nação inteira para ser sacerdote a todas as nações da terra. Então esse sempre foi o desejo de Deus, separar uma nação sacerdotal, não uma tribo sacerdotal, como ele fez lá na situação do Sinai, né? Que o pessoal transgrediu, ele teve que fazer isso. O pessoal da descendência de Moisés, né? Que era a tribo de Levi. A outra citação que eu vou pegar para vocês está aqui em Daniel, Deus falando com Daniel, profetizando a questão do reino, a respeito do reino, que ele vai implementar. Daniel 7:18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. 7:21. Daniel 7:21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. 7:27. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo,
e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então vocês estão vendo? Deus confirmando em visões para Daniel, o profeta Daniel, várias visões interessantes que ele teve, que é um assunto que ainda vou tratar no canal. Ele confirmando o reino que ele ia fazer, e todos os domínios debaixo dos céus iam ser dados ao povo do Altíssimo. Então você já está entendendo onde que vai ser esse reino, para quem está sendo prometido, o que é que significa esse reino, que quem vai implementar? Cristo. Primeiramente, começando por Cristo. Ele vinha trazer o reino de Deus que há nos céus para cá. Outra citação que eu levo com vocês é Mateus 26, 27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Por que é que eu peguei essa citação? Porque ele está falando da aliança que ele estava afirmando, a nova aliança. Se existe uma nova aliança, a antiga foi desfeita. Porque se tivesse uma única aliança, para que fazer uma nova? Não, a aliança já está feita, então não precisa de uma nova. Mas Deus extinguiu na cruz a velha aliança do Sinai e fez uma nova, com todos aqueles que vão participar do reino de Deus. Então por isso que eu trouxe essa citação para você entender quem foi o descendente prometido a Davi, a Abraão, o descendente que ia estabelecer a bênção em todas as nações da terra. Ele veio, cumpriu a palavra de Deus até a morte de cruz, e nele vai se cumprir esse reino. Vocês vão reparar um detalhe aqui, ó, o que é que o apóstolo Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso aqui é uma citação que Pedro está tirando lá dos profetas, é um outro estudo que eu vou fazer com vocês, mas ele está mostrando, vocês não eram povo, agora são povo de Deus. Ele não está falando de etnia aqui, ele está falando do povo, os filhos de Deus são aqueles que nascem por promessa, são aqueles que nascem pela fé. Os filhos de Abraão são os filhos da fé, não os filhos da carne. Porque se os filhos da carne forem considerados filhos de Abraão para ser nação, os ismaelitas são os filhos de Abraão, os edomitas são filhos de Isaac também. Mas quem que foi confirmado como detentor da promessa? Isaac, filho de Abraão, que veio por promessa, e Jacó, que creu na promessa da primogenitura e foi tido por filho também. Então outra citação que está aqui em Mateus 8,11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Detalhe, eu vou só continuar aqui a leitura, Lucas 11:2. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o detalhe que eu queria falar com vocês é esse seguinte aqui que eu notei. Detalhe, reino dos céus e não no céu, ou seja, um reino que tem no céu também virá para a terra, como está na oração do Cristo que eu acabei de ler para vocês. Reino dos céus, não reino nos céus, mas dos céus, mesmo reino que tem nos céus, Deus quer implementar aqui na terra. E a própria oração de Cristo deixa claro isso aqui, né? Venha o teu reino, não vamos para o teu reino, mas venha. Outra citação que eu vou dar para vocês está aqui em Apocalipse, né? Vocês verem, está aqui dizendo, Apocalipse 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, mesma coisa dita por Pedro, né? Para Deus e seu Pai, a ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 2:26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 5:9. E cantava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Ou seja, as promessas sendo confirmadas, né? A mesma coisa dita lá por Pedro, fala lá no Êxodo, Deus querendo separar a nação sacerdotal, e não pôde naquele momento, mas a promessa não se tornou inválida. Deus cumpriu através de Cristo, porque é os filhos da promessa, Deus quer os filhos da fé, não os da carne. Apocalipse 24. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
vou pular para o verso 6, né? Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 21, verso 1. 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu só botei esse texto para você ver, né? Parece que está falando do Éden de novo, né? Vocês viram de onde eu comecei o estudo? Do Éden. Então Deus vai restaurar esse reino que ele estava fazendo lá com Adão, como cabeça do reino, e a Eva como uma participante corregedora desse reino, né? Que é Cristo e a igreja, uma figura para Cristo e a igreja. Uma citação que eu botei aqui, ó. Ainda tem muito a se falar sobre o descendente prometido a Davi. O reino que ele teria para sempre. Deus lhe seria por pai e ele por filho, né? Esse descendente de Davi. É uma profecia que Davi recebeu. Também tem um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque que Cristo exerce, sendo ele rei e sacerdote, coisa que nunca existiu, né? Na nação de Israel. Cristo restaurará o reino de Deus, o reino que Deus tinha preparado desde o Éden, e o entregará a seu Deus e Pai como um ato de submissão e será um reino eterno. Então, pessoal, vocês estão vendo o entendimento? Deus, desde o Éden, quer fazer esse reino, foi confirmando ao longo das gerações, mas para esse reino se cumprir, começaria pelo descendente prometido. Tanto para Eva, aquele que ia pisar na cabeça da serpente, ele foi prometido de várias formas ao longo das gerações, até chegar o momento que ele nasceu, né, há 2000 anos atrás. Morreu, cumpriu tudo, e agora continua completando todo as profecias e as promessas que estão escritas no Velho Testamento, nos profetas, né, em geral, e dito também no Novo Testamento pelos apóstolos e demais escritores. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Esse é um assunto muito profundo. Eu peguei algumas passagens só para vocês terem uma plena visão panorâmica do assunto. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.